mapa do município, onde tem a situação da Cabanha Toropasso em relação à Estância Grande de Japejú, das Missões, que é bem aqui pertinho. Nós fazemos parte do princípio da história do gaúcho. O gaúcho surgiu do xangador. O xangador só surgiu pela caça do gado das vacarias. O gado das vacarias é resultado do abandono das estâncias jesuíticas. Principalmente, a primeira delas é a maior, a estância de Santiago, ou seja, a Estância Grande de Japejú, que aqui, é pertíssimo daqui da nossa cabanha. Então, se a gente for debulhar essa história pelo que eu acabei de dizer, o gaúcho só existe em função da Estância Grande de Japejú. Então nós somos a origem do gaúcho está aqui no nosso município de Uruguaiana. A referência à galinha garneté, porque eu crio esse animal desde que eu tenho 11 anos de idade, estou com 80 hoje. A cabanha começou com muito pouco. Isso aqui é a primeira construção feita na cabanha quando era só pasto, não tinha mais nada. Todas as árvores que a gente vê aí fora, todas as cercas, os paus cravados, todos eles existem a partir do que eu fiz. Não tinha nada quando eu cheguei aqui. Começar do zero. Então me perdoe se eu cheguei até aqui com tão pouco, mas o pouco que eu tenho é muito que eu consegui fazer. Isso aqui representa o começo da minha vida de galpão, naquele galpão mostrado ali. Vivi 2 anos num quarto daquele galpão, chão de terra, fogo de chão, e aqui eu tenho então, cada objeto que tem aqui dentro do memorial tem um como, quando e porquê. Essa simulação de uma lareira era do bar Terra Santa, da Aline, Maurício e Guilherme, que abriu uma vez por ano em Uruguaiana. Banco era do CTG Sinel do Pago, foi doado pelo Milton Souza. Os objetos comuns do uso rural, inclusive com as minhas alpargatas velhas, estão aí. Esse arreio não está aqui por acaso. Essa é a primeira marreca basto fabricada em Uruguaiana pelo Elcio Locatelli, por encomenda minha de um modelo que eu recebi do sul do Rio Grande, origem ali de Pajé, Dom Pedrito, o pessoal que tinha comunicação com o Uruguai. É histórica, porque ninguém tinha. Hoje é comum esse tipo de arreio, mas não existia. Essa foi a primeira marreca basto construída nessa região de Uruguaiana e arredores. Um exemplo de como era a minha vida primitiva, como eu comecei trabalhando no campo, no braço, laçando vaca para curar bicheira. Aí nós vamos para a parte mais civilizada, digamos, né? Isso aqui representa uma vida social, apesar de que cada peça que está aqui foi desenhada por mim, e era da casa da minha mãe, desenhada por mim, ela mandou fazer. Aí eu herdei isso. Os retratos do meu pai, do Guilherme, feito por mim. O primeiro desenho que eu fiz com ideia do comercial, digamos assim, foi uma encomenda da Litoprint para fazer calendário. Depois não saiu, mas a intenção era essa. Aqui nós temos 6 baias de cavalo, que isso aqui era uma cocheira de cavalos crioulos, da linha de Maurício. Foi reformado, deixei com as mordidas dos cavalos. A primeira baia, aí eu coloquei nomes dos meus cavalos que me ajudaram a fazer essa cabanha. Eu considero que foram os animais que me ajudaram a ser o que eu sou. Tenho um grande amor por esses cavalos. Coloquei o nome de 6 cavalos que foram importantes na minha trajetória como campeiro. Aqui representa a minha vida pública. Presidente disso, daquilo, enfim, minhas agendas, memorial, recortes de jornais, quando se fazia isso, guardados, fitas, cassete com entrevistas, objetos de uso pessoal, diplomas, condecorações, alguns prêmios pessoais
e lembranças do tempo de colégio. Lembro que quando fui presidente do Sindicato Rural do Uruguaiano, enfim, medalha de honra ao mérito do município, medalha de ouro do município. E nessa outra são as artes plásticas. Tem muitos desenhos, são apenas alguns, tem muitos desenhos guardados em arquivos, tem desenhos concluídos, desenhos de outros estilos, enfim. Tem muita coisa a ser estudada ainda a respeito dessas artes plásticas, onde eu transcrevi. Essa mesa de desenho foi comprada na Livraria do Globo, Porto Alegre, especialmente para mim fazer os meus primeiros desenhos, já com vontade de fazer uma exposição. Esse compartimento é História e Arqueologia. Foram achadas aqui, na nossa região, peças de idades diferentes em locais diferentes. Aí eu mandei construir este mapa com a presença de 3 sítios arqueológicos que só eu conheço e que, se eu não deixasse gravado, ninguém mais ia saber, talvez. Até a lavoura por cima já tem em cima de alguns desses objetos. A massa da carreta achada no rio Quaraí, que possivelmente seja da Rivera, quando assaltou as missões. Essa lanterna da estação de Carumbé, aqui ao lado. Uma pedra do Cerro do Jaral, uma pedra da Estância Grande de Japéju, especialmente para que eu não me esqueça disso. E várias outras peças, inclusive um livro que foi... Esse livro foi entregue ao público nos pátios da Cabanha Toropaço. Os autores do livro, cerca de 20 autores de trechos, estavam presentes aqui, acampados, porque estavam em prospecção de procura de arqueologia ainda nesse momento. E esse livro foi entregue a eles, veio da gráfica pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, e foi entregue a eles aqui no pátio da Cabanha Toropaço. Fizemos oficinas, tive também convênio com a Fundação Zoobotânica. Esse baú veio da Itália, com a família da minha ex-mulher. Aí passamos para música. Inclusive uma referência muito grande da Califórnia, quando não podia deixar de ser, né? Uma evolução do tempo da primeira eletrolinha a pilha que me foi vendida, porque chegou um vendedor que queria me vender um curso de inglês. Eu digo, não posso, eu não tenho como eletrola para escutar. Eles te vendem eletrola, me trouxe isso aqui. Aí a gente evoluiu para o melhor, até chegar na elétrica, enfim. Fotos da Califórnia, quando a gente venceu. Fotos dos Marupiaras, importante, os Marupiaras são a origem da ideia da Califórnia. Esses 2 violões são históricos, porque esse violão eu executava quando os Marupiaras tocaram no primeiro festival da música popular da fronteira, na Rádio São Miguel, onde os Marupiaras foram desclassificados, e em função disso a gente ficou revoltado e resolveu fazer um festival que só cantasse música regional. Aí, no outro ano, 71, eu tocava este violão quando a gente venceu a primeira Califórnia, a primeira calhanda, era dos Marupiaras. Enfim, muitos arquivos. Aqui temos CDs, temos LP, e tenho 10 pautas musicais de músicas da minha autoria, que eu tenho que mandar fazer, porque tive que mandar fazer, porque eu não entendo de música nada, só sei que aqueles desenhos são os passarinhos numa cerca. Mas enfim, vale o fato de ter sido criador. E alguns troféus que são a comemoração de algumas datas de Califórnia, mas principalmente este. Este aqui é importante, foi me dado pelo Mauro Moraes quando venceu a linha campeira da Califórnia em 2003, com a música chamada Cabanha Toropaço, que foi feita especialmente para esse lugar, para mim. E nesse momento, pela primeira vez cantaram juntos o César Oliveira e Rogério Melo, e a partir daí eles formaram essa dupla que tem um sucesso enorme no Rio Grande do Sul. Foi quando
tocaram na Califórnia a música Cabanha Toro Passo, do Mauro Moraes. Enfim, isso é histórico. O próximo compartimento é a literatura. E aqui nós temos todas as obras de minha autoria publicadas até agora, um destaque para o livro Perico, que é um livro que eu acho que daqui a 50 anos as pessoas ainda vão estar falando. É uma trilogia, 500 anos de história desde o descobrimento até os dias atuais, e conta a saga do gaúcho. Se chama Perico, a Sociedade Rural do Prata e o Mundo Desenvolvido. E é isso aí. Eu tive uma biblioteca muito grande, mas quem queira saber da história do Rio Grande do Sul, como nós somos formados, não precisa ler todos os livros que eu li, nem procurar todos os livros que eu li, porque se lerem Perico, vão estar bem relacionados com essa história. A evolução da minha escrita. Essa foi a primeira máquina, uma Olivetti, de letra cursiva, e o primeiro romance que eu escrevi nessa máquina ainda está no original. Depois passei por uma facite elétrica, já foi uma grande evolução, e finalmente para o computador. Essa é a evolução da escrita. Aqui também temos horrores de peças literárias, rascunhos, meia página, uma página de coisas que eu vou juntando e que surge a oportunidade de construir uma obra maior a partir delas. Muitos dos meus... Eu fiz um livro, a primeira vez que eu tive uma trombose, eu fiz um livro, o médico me mandou ficar na cama 10 dias sem me mexer. O que eu vou fazer? Vou fazer um livro. Fiz um livro, em menos de 30 dias eu concluí um livro que se chama Cavalo de Ferro, a partir de documentos que eu já tinha guardado, e juntando as peças se faz uma história. O último compartimento aqui são projetos e ciência, e aqui estão relacionados algumas coisas como a parceria que eu tive com a PUC. Eu fui sócio da PUC num rodeio de gado aéreo levado daqui do Toro Passo. O primeiro certificado regional de animal puro de origem nacional, que foi uma coisa criada quando eu fui vice-presidente da NC. Qualquer animal de qualquer raça registrado no Artbook que tenha 5 gerações nascidas no Brasil merece o certificado de puro de origem nacional. Só a Cabanha Toro Passo tem isso. Só na raça aérea, na Cabanha Toro Passo, porque o meu trabalho genético é produzir um gado, embora de origem europeia, inglesa, adaptado especificamente às condições brasileiras. E aqui nós temos o exemplo de um animal nascido aqui na Cabanha Toro Passo, mas filho de um reprodutor canadense. E esse é o animal Hereford, nascido aqui no Toro Passo, produto desse trabalho genético. Pessoas que entendem um pouco de ciência vão entender que há uma grande diferença de um crânio para o outro e, consequentemente, de toda a estrutura do animal. A gente tem no Hereford, sem sombra de dúvida, um animal, um trabalho de zootecnia, de genética, geneticista, como poucos podem existir, se dá o luxo de dizer que fizeram. A Tropiada Ponto a Ponto com o Renato Borghetti foi um episódio bem interessante, onde nós conseguimos juntar a arte do Rio Grande do Sul, evidentemente com o conhecimento que a gente tinha da história, da música, das artes, da cultura, em prol de se fazer um alerta também para as pessoas que assistiram pela RBS TV, o Galpão Crioulo fez o final da Tropiada lá na Fazenda Pontal do Borghetti. Enfim, arquivos, mais coisas guardadas, muitos objetos a serem ainda analisados, registrados, catalogados e
gravadas, contando ainda com o auxílio de pessoas mais entendidas do que eu para fazer esse trabalho realmente acontecer. E o Pampa? Um dos grandes projetos que eu fiz se chama Nação Pampa. Um conceito que nunca tinha sido emitido, afirmando que tanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto na nossa 60% do Rio Grande do Sul, que fazem parte do bioma Pampa, existe um ser que se chama gaúcho, que tem as mesmas afinidades, os mesmos costumes e são homens iguais. No Pampa, o gaúcho é o mesmo, tem todas os mesmos cacuetes, os mesmos costumes, a mesma tipo de mirada que provocada pelo horizonte longe. Esse homem é peculiar, o gaúcho. E temos a honra de pensar que nós somos parte dessa nação, nascido da miscigenação de europeus com autóctones, da sesmaria, origem da sesmaria, depois de haver galgado, transitado pela vacaria dos jesuítas até chegar à estância, distribuição de sesmarias, a estância domesticou o gaúcho e fez um povo socialmente integrado hoje, coisa que evoluiu muito a partir da Califórnia, da Canção Nativa do Rio Grande do Sul e das festas campeiras internacionais. E uma grande participação nessa história tem o cavalo crioulo. As festividades com o cavalo crioulo têm ajudado muito a que essa nossa cultura não se desvaneça. E essa tem sido a intenção da Cabanha Toropás e a minha, de fazer com que esse memorial tenha uma participação mais importante e ajude nesse processo de valorização e consolidação de um tipo humano que se chama gaúcho.